Fala aí, vlog. Super interessante o conteúdo que vocês vão assistir agora. Foi uma palestra que eu dei na sede da ProSIC do Badoda, falando sobre cultura organizacional, que eu acho que é o pilar que define o teu sucesso dos negócios. Então espia aí, versão sem corte. Sexta-feira vocês já viram uma versão super editada. Agora está aqui a palestra completa e eu espero que vocês tirem uma quantidade de valor enorme desse conteúdo, porque eu sei que tem aí dentro. Uma cabeça totalmente diferente, assim, eu quero mais risco porque eu quero chegar mais longe, eu quero menos conforto porque eu quero alcançar coisas que realmente são inalcançáveis para quem está sentado no sofá. Então, bom, com esse mote aí, eu queria, se você quiser abrir com alguma coisa, mas eu vou passar um vídeo para vocês aqui que fala um pouco de cultura, fala um pouco da nossa mentalidade, que não à toa deriva porque a gente acredita aqui. São caras que certamente vocês vão saber quem são, e a gente, eu digo, os sócios, tem muito orgulho de transmitir isso para vocês na voz de pessoas como o Carlos Brito, que é uma pessoa incontestável. Incontestável. Então, é isso, Rafael, Cara, bem curto. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, todo mundo. Agora, só para construir em cima de duas coisas que o Gentil falou aqui. Primeiro, da amizade. É muito interessante como a vida separa as pessoas e depois reúne por conta das afinidades e dos objetivos de vida. E eu acho que uma empresa nada mais é do que isso. São pessoas afinadas em busca de um objetivo. E eu não vou falar isso aqui porque, vou puxar o saco aqui do chefe, do fundador, para fazer uma média com vocês. Não, porra nenhuma. Esse cara é um monstro. Eu falo com muita gente, empreendedora e que tem uma porrada de ideia e que quer fazer muita coisa, mas que fica nessa parte. E esse cara aqui, há 2 anos atrás, tem 2 anos, não tem? Ele abriu um projeto que tinha uma pegada totalmente diferente, era outra coisa. E o que eu classifico um empreendedor como alguém que vai porrar na vida, e eu tenho certeza, é alguém que é capaz de adaptar aos feedbacks do mercado. E esse cara aqui, ele só faz isso. Ele veio de um produto que era um marketplace de cursos e não deu muito certo, ele pivotou para outra coisa, feedback, pivotou para outra coisa, feedback, pivotou para outra coisa. E, cara, quando você tem alguém assim e com o nível de conforto que alguém assim poderia falhar muito no começo por falta de caixa, porque caixa no começo é oxigênio. Mas quando você pega algum momento e você começa a ter conforto para construir em cima da sua visão, construir em cima das oportunidades que você enxerga no mercado, cara, é imparável. Pode não ser tão claro você olhando agora, tentando olhar para frente. É impossível você conectar os pontos assim, você só conecta olhando para trás. O Steve Jobs falou essa porra e é muito verdade. Daqui a 5 anos, quem não tiver na vibe que vocês vão imprimir daqui para frente e for ambicioso, vai olhar para trás com muita amargura, porque eu passei por uma situação muito parecida que a que vocês têm aqui, que é um potencial muito grande, e eu vi pessoas que sentaram do meu lado há 4 anos atrás, que estão na mesma cadeira e não mudaram nada na sua vida, e não fizeram parte desse crescimento exponencial que as empresas nossas lá tiveram. E eu vi pessoas que saíram de pedreiro para gerente de vendas. Então, não é garantido porque você está num ecossistema desse que você vai fazer parte do crescimento que os 3, 5, 15 performadores de alto nível vão puxar aqui dentro. Se você não tiver naquele núcleo, você vai ficar estagnado fazendo o que você está fazendo hoje. Então, uma cultura meritocrática, que foi uma palavra que o Gentil bateu 15 vezes, que é uma coisa que o Carlos Brito bate muito, que a Ambev bate muito, é isso. E eu tenho os exemplos reais do que vocês vão viver 3 anos daqui para frente. Então, é muito interessante quando você enxerga antes a construção de um monstro, que é o que vocês têm aqui. Só que
tipo, que é o que a ProSeek vai ser, que é o que o Badoda tem potencial para ser. É muito interessante você estar nesse começo, nessa vibe de incerteza, mas não é à toa que tem gente muito grande apoiando o projeto. Porque eles também já construíram alguma coisa e eles sabem o que existe aqui. Então, mas para quem está no começo da carreira, vocês ainda não passaram por isso, e eu também não passei com tanta intensidade e com tanto tempo como pessoas que estão por trás da ProSeek aqui e apoiam o projeto. Mas você pode ter certeza, eu já vivi isso, eu estou vendo isso aqui de novo e todo mundo que apoia a ProSeek está vendo isso também. Então é um momento super interessante, o início da construção de um monstro, mas é o que vocês têm aqui. Então, cara, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte dessa história. Eu e o Gentil, a gente troca muito em todos os sentidos, eu aprendo pra caralho com esse cara. Mas vamos ao que interessa aí e acabar com essa enrolação. O Rafael, cara, é um cara que eu tenho uma admiração profunda pelo nível de excelência que ele busca em tudo que ele faz na vida dele. Então, assim, ele é o cara que estuda pra caralho, ele é o cara que trabalha pra caralho, ele é o cara que faz esporte pra caralho. A única coisa que ele não faz muito é dormir. Precisa dormir pouco pra fazer o resto. Mas assim, cara, esse troço, assim, esse tipo de escolha, de dinâmica de escolha sucessiva e incansável, muito me fascina. Eu aplico isso de fato no negócio, mas tenho muito menos, dá pra ver, boa vontade com a minha saúde. Mas, cara, isso é um negócio assim que é um dos meus piores feedbacks pra mim mesmo, por exemplo, porque eu não admito, sou super incomodado com por falhar consecutivamente, por não conseguir, cara, ter um corpo que eu gostaria, ou estar saudável do jeito que eu gostaria, ou fazer tanto esporte quanto eu gostaria, porque eu sei que tudo que eu digo, cara, não, pô, hoje não vai dar porque é desculpa. Porque se quisesse mesmo, faria, entendeu? Se quisesse mesmo, faria. Então, cara, eu faço muita questão de estar muito próximo do Rafael, porque é o cara que me puxa pra cacete pra cima, que por exemplo, me move a ser, cara, o monstro que ele diz que eu sou, mas, cara, ser o melhor que eu posso ser pra vocês, pra mim, pra minha mulher, pros meus cachorros, pro meu trabalho, pra minha empresa. E eu gostaria muito de ver outros exemplos surgirem aqui, como eu vejo no Claudinho, como eu vejo no Silas, no Guilherme, outros exemplos surgirem, que é o que efetivamente vai fazer o monstrinho virar um monstrão. Porque, vou deixar o Carlos Brito dizer porquê, mas eu tenho absoluta certeza de que o nosso negócio é feito por pessoas e pela nossa cultura. Isso está funcionando por acaso, assim, cara. O Cicupira, que é um dos sócios, ele é board da XP. Então, de alguma forma, inclusive ele levou a Falcone para lá agora também. De alguma forma, esse troço, esteve na minha vida profissional desde que eu nasci profissionalmente, entrei na XP. Essa filosofia, esses valores estiveram presentes o tempo todo. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, assim. É claro que foco no resultado é fundamental, mas, quem aqui pode dizer que o componente esforço, principalmente a galera que está aqui há mais tempo, não é altamente valorizado? Eu acho que de tudo que ele disse, cara, assim, tem uma mensagem que ele termina, eu interrompi, mas é o que ele terminou aí falando, que é esse lance de ter uma mentalidade de dono. Isso é uma verdade absoluta, assim, e, cara, irrefutável, não tem como você lutar contra isso. Quando você realmente se conecta com um negócio que é importante para você e ser dono do negócio gera esse tipo de sentimento, você faz diferente, sabe? Você realmente se desdobra, você dá um jeito, você não tem desculpa, você tem justificativa para fazer as coisas. E é isso que a gente busca aqui. Então, quando ele fala que o sentimento de dono é o que realmente vai fazer a empresa se mover, é uma questão humana, gente, assim, não é mágica, não é história em quadrinho, é uma questão humana, assim, o ser humano funciona dessa forma. E a gente precisa dar espaço para as pessoas se sentirem assim.
Então, quando eu convido vocês a criticar um processo comercial, quando eu convido o Claudinho a prestar dupla atenção no que ele faz, ou o Silas a pensar nas estratégias de marketing, funil, que o cara que é formado em business nos Estados Unidos nunca tinha ouvido falar em marketing. Cara, é basicamente o seguinte, estou convidando vocês a superar os seus limites, a tentar fazer mais do que vocês imaginavam que fosse possível, mas, cara, vocês vão me mandar tomar no cu se vocês não acharem isso importante para vocês. Então, o trabalho de desenvolvimento das pessoas passa por, em primeiro lugar, descobrir, eu não gosto de usar a palavra propósito, mas é alguma coisa muito parecida com isso, tá? Mas descobrir uma coisa muito importante que vai mover vocês a lutar igual um leão, assim. Cara, assim, é como se todo dia eu sentasse aqui eu lembro que o seu DI falava isso pra mim. O seu DI, quando me deixava no judô, o seu DI foi um cara muito importante pra mim na minha infância, era o caseiro lá de casa, mas foi como um pai pra mim. E ele me deixava no judô e ele falava assim, Felipe, quando você estiver por baixo, quando você estiver na pressão no judô, imagina que o cara xingou sua mãe. Cara, essa porra funcionava pra caralho, cara. Eu ficava pensando, esse cara chamando a mãe de puta, esse cara chamando a mãe de puta, esse cara chamando a mãe de puta. Caralho, mano, eu passava o carro. E, cara, é mais ou menos a mentalidade que eu sento aqui todo dia, entendeu? Assim, cara, não, brother, é isso, não tem o que fazer, tem que acontecer, não tem jeito, não tem desculpa, não tem como não acontecer, e as coisas vão. Então, só para não pegar um embalo aqui, cara, e gastar todo o tempo que a gente tem, mas, pô, eu queria tentar fazer um apanhado do que alguém realmente importante disse, para tentar levar alguns insights e, cara, e talvez fazer mais um exercício para fixar na cabeça e no coração de vocês o que a gente acredita e pô, o que a gente tem certeza que move a empresa para frente e para cima. Bom, eu acho que eu vou tentar não construir dessa vez em cima do Gentil, porque acho que ele já exauriu os pontos muito bem, mas pegar outros dois pontos que eu acho que são tão importantes quanto o que ele falou, do que o Carlos conversou ali. Um deles são as histórias que a gente se conta. Eu sou massivamente interessado nesse tópico. E o segundo... Opa! E o segundo, eu esqueci qual é. Mas vamos pelas histórias que a gente se conta. As histórias que a gente se conta são tanto muito perigosas quanto muito produtivas. Eu sempre digo que a maior bênção na minha vida foi a autoconfiança que a minha mãe implantou na minha cabeça. É um negócio absurdo, eu simplesmente acho que eu sou o Homem-Aranha, que eu posso pular de prédio e não vai acontecer nada comigo. Eu acho que eu posso ter qualquer... lembrei do outro. O outro é um negócio da zona de conforto. Eu acho que eu posso abrir qualquer empresa e eu vou fazer ela funcionar, eu vou dar um jeito de fazer ela funcionar, então eu tenho uma autoconfiança gigante, isso faz parte, e não necessariamente eu sou tão bom assim, mas faz parte da história que eu me conto e isso molda a forma como eu ajo. Então, mas eu não queria falar muito de mim, eu queria falar das histórias que as pessoas se contam. Ontem ou anteontem vocês fizeram um passo que é super interessante, vocês podem achar que isso é só um pedaço de papel hoje. Daqui a um ano, vocês vão começar a ver, e eu tenho uma coisa parecida na minha empresa, vocês vão começar a ver as conversas que vocês têm no escritório apontarem para esse papel. Então, apontarem para esse papel aqui. Então você vai estar discutindo uma coisa e você vai apontar para esse papel e vai saber que a atitude de alguém não foi de acordo com os valores. E é muito diferente quando sai do subjetivo, sai do discurso que alguém fez um dia, sai daquela conversa e tem um documento falando isso. Parece uma besteira, mas não é. Então, é super interessante porque eu tenho isso lá na empresa. O João ele chega lá em casa às 4 horas da manhã e volta do trabalho comigo 8, 9 horas da noite, 2 vezes por semana. E ele vê as pessoas que chegam cedo, as pessoas que ficam até tarde. E eu não estou falando que isso é sinônimo de produtividade, não. Mas as histórias que essas pessoas se contam, em parte, definem a trajetória delas e definiram a trajetória delas dentro da empresa nesse crescimento exponencial que a gente teve nos últimos 4 anos. Tem muita gente lá que se conta uma história de que rala pra cacete, de que dá um duro danado e de que trabalha pra caralho. Se conta essa história, mas aí, confrontado com a realidade, vê que não é nada
nada nessa proporção, que a história que ela se conta não é os fatos. Então eu sempre convido as pessoas a auditarem a sua própria vida. Será que a minha história é coerente com as minhas atitudes? Porque dói pra caralho você reconhecer que você não é tão bom assim. Dói pra caralho você reconhecer que tem gente ali que tá fazendo mais que você e você queria fazer, mas na hora que dá 6 horas da tarde, você quer ir tomar um chopp ou você quer fazer aquilo e você está tomando a escolha que não mapeia para o que você diz que quer. Então eu sempre convido as pessoas que trabalham comigo a auditar a vida delas de acordo com a história que elas se contam. Então eu acho isso fundamental. E a outra coisa que eu acho muito interessante que o Carlos falou é a capacidade de se indignar. Porque não adianta nada você ter pessoas que contam uma história errada, auditam a sua vida, descobrem que a narrativa está em desacordo, está em dissonância com as ações e não se indignam com aquilo. E, inclusive inventam 1 milhão de desculpas, como ele colocou aí, para explicar por que está de acordo. Ah, não, mas aquilo, e foda-se, a balança mostra o net, o que interessa. Tá o gentil como prova corpórea disso. Mas então é você também começar, então é auditar a sua vida, entender se as suas ações mapeiam e se indignar com isso. Porque, mais uma vez, ninguém precisa querer tanto quanto esse cara quer. Quem é que está forçando vocês a quererem o nível que a ProSeek quer? Ninguém. Mas o que você tem, e você deve isso à empresa, às pessoas que estão do seu lado e a você mesmo, é se contar uma história verdadeira. Para que você possa alinhar as suas ações. Se para você a vida ideal e a hora que você se sente mais realizado é binge-watching 7 capítulos de House of Cards todo final de semana, cara, faça isso, mas não se conte uma história diferente e não se engane. Então, e se você está fazendo isso, mas a sua narrativa mapeia para outra coisa e você gostaria de alcançar outros patamares, se indigne com isso e faça por onde. Então, essa coisa é fundamental. Agora a questão da zona de conforto, que foi, cara, é a história da minha vida. Posso só colocar uma coisa sobre isso? Toda? Ele diz que ele acha que as pessoas só saem da zona de conforto por alguma coisa conjuntural que aconteceu na vida. Eu discordo pra caralho. As pessoas são absolutamente capazes de se tirar da zona de conforto. Também acho. 100%. Eu vi até um texto recentemente aí. Eu acho que é uma alavanca, uma situação muito forte. Não. Mas não é a única saída de jeito nenhum. Exato. De jeito nenhum. E aconteceu recentemente com a gente, assim, a gente fez um 2017 contra tudo e contra todos. Chegou no final de 2017, a gente, cara, tinha feito um caixa e falou assim, cara, vamos montar uma estrutura para atingir novos patamares de crescimento. E, cara, chegou uma hora que eu olhei aqui dentro e falei assim, caralho, pô, eu tenho o Canosa, um cara bom pra caralho de vídeo, pô, Pedro, um moleque vendendo, sabe, equipe de venda, porra, essa tem equipe de venda, coisa louca. Porra, não vou ter que vender tudo não, o cara, o Guilherme tem que vender 40 em um dia. Assim, não entendo, eu não conseguia aceitar a realidade da minha empresa ter capacidade de gerar o crescimento que eu pretendia. E até hoje não consigo, tivemos uma reunião de sócio hoje, e vocês viram que muitas vezes os meus sócios querem que eu acelere, contrate mais e, cara, e aumente a equipe, e eu assim, não, cara, não sei fazer assim, eu quero fazer sem condição mesmo, eu quero um difícil. Porque se for fácil, brother, assim, eu não... História da minha vida. Então é muito isso. E aí, o que aconteceu no início do ano, eu fui atrás, cara, pô, corri atrás de fazer novos projetos, de trazer conselheiro que vai bugar a gente todo dia. Cara, de começar um negócio B2B, enfim, e romper os equilíbrios que a gente tinha conquistado no final do ano. Agora eu tô feliz de novo, voltei a dormir 4, 5 horas por dia. E eu acho que é assim que a gente tem que operar. Se a gente olhar pro lado, cara, e estiver tranquilo, tá errado. Tá errado. O crescimento só se gera com duas coisas, fora da zona de conforto e aprendendo, sempre. Assim, todo dia aprendendo uma coisa nova. Por isso que eu falo no Rafael, que eu costumo aprender bastante. Mas todo dia eu quero aprender uma coisa nova. Por mais boba que seja, cara. Pode ser uma ferramenta do PowerPoint, pode ser uma fórmula do Excel, ou pode ser, cara, negociar com mas todo dia eu quero um novo desafio pra... Bateu um papo de 2 minutos ali, pô, minha vida aqui já valeu a pena, aprendi a parada ali. Trocou uma ideia. Exatamente. Perfeito. Mais uma vez, qual é o nome da parada? Arte lixo. Mas
Oi? De trilha sonora, um subscription. Eu tinha pedido pro meu cara de audiovisual procurar uma plataforma dessa, cheguei aqui já roubei de vocês. Mas mais uma vez, até em cima do que o Gentil falou, porque o próximo ponto aqui fala de zona de conforto. O Gentil conhece bastante da minha história, já trocamos muito disso, mas vocês talvez não. Trabalhei em vários lugares, trabalhei na White Martins, na Ambev, no Pactual, e queria ser um cara de finanças. Queria trabalhar com Value Investing, Buy Side, saí do BTG porque estava numa área que não correspondia aos meus objetivos. Estava em Finance, fazia o consolidado dos demonstrativos financeiros. Super interessante para aprender sobre contabilidade e tal, mas já tinha aprendido o que eu precisava. E por 2 vezes lá, abri uma vaga, eu tinha relacionamentos fantásticos no banco, fiz um networking muito bom e fui convidado para ir para a área que eu queria. Não era Value Invest, mas era Research, já era um passo mais perto. E não deixaram eu ir porque a área precisava de mim 2 vezes, meti o pé. Fui pro mercado de trabalho com a minha capa de super-homem, consegui um emprego em 1 minuto. Fiquei 8 meses desempregado, tipo assim, tentando entrar numa asset. Não consegui, fiz várias entrevistas, eu não tinha experiência prévia, geralmente o nego quer que você tenha feito internship numa outra asset. E não existia Proseq na época. Olha que interessante essa porra. E aí a empresa da minha família estava na Pinimba, como eu falei para vocês antes, e resolvi ir para lá ajudar, estava em casa, estudando, lendo, super bacana, mas tá faltando dinheiro em casa e eu posso ajudar com o meu braço, então vamos lá. Então, entrei na empresa totalmente decadente, imagina uma sala decrépita, com a parede lascando, infiltração e sem dinheiro para consertar. A dívida, para quem entende qualquer coisa de business, a dívida é tão grande quanto o faturamento, ou seja, é impossível você pagar os juros da dívida, quanto mais o principal. Então, cenário horrível. De instrumentação industrial na época. Hoje em dia tem vários braços. Mas a instrumentação industrial, a gente vende medidores de grandezas físicas para a indústria. Dentro de um processo industrial, você precisa medir várias coisas, temperatura, densidade, para sair um produto direitinho no final, a gente vende esses equipamentos. Então, entrei nesse lugar. Você imagina uma empresa de 33 anos que está indo para o buraco. Você imagina qual é a cultura desse lugar. Você imagina qual é a moral desse lugar, onde por semana 3 amigos seus são demitidos. Então você imagina como é que é o cenário. Um lugar feio, com gente ruim, porque ninguém bom fica num lugar desse. E as pessoas boas que estavam lá extremamente desmotivadas e tentando sair, não estavam conseguindo emprego, graças a Deus, porque o Brasil estava na merda. Então ainda continuaram lá. E você imagina para trazer isso para o lugar vibrante que é hoje em dia. Acabei de passar pelo review de performance anual e várias pessoas na minha equipe falando que receberam propostas de outros lugares para ganhar mais e não saíram porque são apaixonados por trabalhar ali dentro. Então, você imagina essa virada. E tudo isso passa por sair da zona de conforto. Eu sei que dói você aprender alguma coisa aqui, eu sei que dói você tentar um projeto novo que falha, eu sei que dói isso tudo e é muito esquisito até você entrar no ritmo, você ter um cara puxando a empresa nessas direções novas e que está todo mundo sobrecarregado e tendo que fazer mais, mas é a única forma. E se vocês não fizerem, alguém vai fazer. Porque para tirar um negócio do chão e para crescer para onde vocês querem, nunca vai ser confortável. Então, eu acho que até um convite, quem não se adapta a esse sistema, tem que pensar de novo onde está. Porque eu vi lá pessoas que se adaptaram, continuaram e tiveram um crescimento, pessoas que não se adaptaram, continuaram e estão estagnadas, e eu vi gente saindo porque não aguentava o que era aquilo ali. E 6 meses atrás, 1 ano atrás, a gente começou a verter a empresa para um modelo digital muito forte. Isso foi um caos lá dentro. E de serviço tem 1 ano e meio. Um caos. Ninguém sabia o que fazer ali dentro. Então é projeto novo aqui, projeto novo ali, tudo dando errado. Cara, mas não tem outro jeito. E hoje em dia, tudo foi pago, mas você precisa passar por esse estágio de falta de conforto extrema, de você fazer um negócio novo, dá errado, e você tenta, itera e vai de novo. Então, não existe outra forma. E eu ainda não conheço se em algum momento deixa de ser assim. Porque vocês estão abrindo um nicho novo que ninguém fazia. Não existia o que a Proseq fazia. Mas eu te garanto, alguém vai copiar.
Ponto. E se vocês não tiverem na mesma pegada, ele vai fazer melhor. Porque tem gente querendo as mesmas coisas que vocês. Tem gente querendo o mesmo futuro que vocês. Então, é não deixar chegar no ponto que alguém faz e faz melhor. É vocês se puxarem internamente, vocês se cobrarem e tudo começa com a história que vocês se contam. Eu convido todo mundo a auditar o discurso que você fala, de quão bem sucedido você quer ser, de quão grande você quer ir, versus as suas ações. Porque eu te garanto que não mapeia trabalhar de 8 às 5. Ou recusar ou fazer cara feia para um projeto novo. Nada disso mapeia para onde vocês querem ir. Segue em frente aí. Oi? Tem que anotar um negócio pro Silvio. Pode seguir em frente. Bacana. Você quer discutir um pouco a carta? Vamos? Cadê? Bacana. Eu não preciso nem olhar isso aqui. A gente debateu extensamente esses assuntos. E tudo isso que a gente está falando se encaixa porque uma empresa, na minha visão, só tem 2 mandatos. 2 mandatos. Vender e criar pessoas. E criar times e essas coisas. Só tem esses 2 mandatos. Você não precisa fazer mais nada numa empresa, a não ser vender, ganhar dinheiro e formar pessoas e formar times. Então, e você só vende com as pessoas, então começa com as pessoas. E aí tá na carta aqui, mas vamos até debater isso mais abertamente. Cara, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, cara, se coloca. Esse é um momento de troca, mas empresa nenhuma chega aonde ela quer ir se ela não tiver pessoas excelentes e uma cultura muito forte. E as duas coisas se reforçam. E as pessoas excelentes são feitas de caráter e ética, transparência, são os valores qualquer que sejam daquele negócio. E as habilidades correspondentes. Então, se você não tem a ética e você tiver as habilidades, você provavelmente não vai durar muito tempo ali, porque você vai entregar resultado, mas você não vai ter o componente ético e você provavelmente vai fazer uma merda um dia que vai custar o seu trabalho. Se você só tiver a ética, mas não tiver as habilidades, você não vai gerar resultado, você não serve para nada dentro de um ambiente corporativo. E a cultura é o ambiente que essas pessoas formam. E uma cultura forte, na minha visão, e é muito diferente de quase tudo que eu já vi e que bate perfeitamente com a visão do Gentil, foi uma coisa até extremamente assustadora, é uma cultura que traz os problemas à tona e resolve eles de forma eficaz. E que debate as coisas abertamente e resolve elas de forma eficaz. Isso é uma cultura boa, porque uma empresa não precisa de mais nada. Você cresce saindo da zona de conforto resolvendo problemas. Se as pessoas trazem os problemas à tona, debatem eles de uma maneira franca, sem uma hierarquia, porque alguém é gestor ou alguém é o fundador, tipo, é uma hierarquia que a gente chama tipo, das boas ideias. Se você tem isso, você está setado para ganhar. Pessoas e cultura. E é o dever de cada uma das pessoas, e eu bato muito isso na tecla, de formar essa cultura na empresa. Não é a empresa que impõe a cultura, as pessoas formam a cultura. Então, não é só você fazer direito, é você incentivar as pessoas e cobrar das pessoas quando elas não estão fazendo por onde. Isso tem um ponto que eu bato muito com a galera aqui. Acho que o Diego foi o último a ouvir isso de forma mais enfática. Tipo, pra mim não tem notícia ruim, assim. Pô, eu criei um negócio, cara, assim, tecnicamente eu quebrei em 2016, quebrou. E eu tive, como o Rafael contou aqui rapidamente, reinventar o negócio, pivotar, etc. 30 vezes. E, cara, logo depois, pô, meu sócio fundador foi se perdendo no negócio até que saiu. E aí fiquei sozinho no negócio, eu, cara, um técnico de informática, que era ao mesmo tempo administrativo do escritório lá da BR Advisors, e só fazendo negócio. Então, cara, a maior virtude, ou uma das maiores virtudes de um empreendedor é saber lidar com frustrações. E saber lidar com frustração, ou com problema, ou com, como o Rafael falou, não é só, pô, não, eu não fico chateado, eu me levanto, sacode a poeira. Não, cara, você tem que resolver. Você tem que resolver definitivamente. Não adianta botar band-aid em ferida grande. Então, quando você pivota o modelo de negócio, você resolve o seu problema. Você não trabalha mais naquela dinâmica, ou sustentado pelos mesmos pilares. Você mudou fundamentalmente o seu negócio. Quando você tira um sócio seu do negócio, um sócio fundador, cara, você resolveu o problema de um sócio, cara, que não performa. Então,
você tem que endereçar as coisas de forma muito objetiva, enfática e dura. Como a gente diz aqui, com um amor duro pelo negócio, assim. É um negócio em cima de qualquer coisa. Então, quando eu digo pro Diego, eu digo pra galera, cara, não importa a notícia ruim, o que é ruim é não ter notícia, é não saber como as coisas andam. E, cara, o que mais machuca é a falta de atitude perante os problemas, assim. É ver que tem um negócio errado e simplesmente admitir que aquilo ali é a realidade que você opera. Teve um episódio curioso quando a gente foi fazer a avaliação do nosso trabalho no Master, que foi o lance do WhatsApp. Lembram vocês? Vocês lembram? A gente tinha um modelo de atendimento por WhatsApp que foi uma bosta. Ficou muito ruim. As queixas se multiplicavam e os elogios se abafavam. E aí, cara, no final a gente fez um balanço dos resultados e me apresentaram a hipótese que eu tinha que acreditar que o WhatsApp foi um grande vilão do atendimento. Eu falei, cara, nem fudendo. Porque, assim, por óbvio ou por absurdo, você prova que se você quiser muito, você faz um bom atendimento pelo WhatsApp. Se for a cavalo na casa do cliente, você faz um bom atendimento. Foda-se. Mas você faz. A única coisa que garante que você não vai ter um bom atendimento é se você não quiser muito. E aí tem que querer muito de fato. Com todas as adversidades, assim como as que eu enfrentei lá atrás para botar o negócio de pé, é só se quiser muito, cara. É só se quiser muito, assim. Não pode querer bastante, tem que querer pra caralho, assim. Tem que dormir, acordar pensando naquele negócio e nada tá acima daquilo. Nem você mesmo. Nem eu mesmo. Sabe o que eu acho lunático? Chega a ser lunático, e eu vejo isso lá na empresa, assim como eu vejo em todos os lugares, eu acho que é impossível você não ter isso. Mas é lunático. É a pessoa que faz uma coisa dessa, ou coisas análogas, não se importa tanto, ou não dá o seu melhor, o que quer que seja, e pensa que a empresa vai crescer. E tipo assim, e pensa que vai ter um crescimento exponencial ou o crescimento que deseja. Cara, isso é lunático. E parece bizarro aqui a gente conversando, tipo, eu nunca faria isso. Mas, cara, a quantidade de gente que faz é massiva. É massiva. A pessoa tem esse tipo de atitude, vê um bagulho dando errado e fala, pô, vou abafar isso aqui, ou então, tipo, faz de qualquer jeito. E aí depois, tipo, a história que ela se conta, voltando àquela narrativa que é perigosa, é de que ela tá num lugar que vai crescer e ela tá numa trajetória bacana e ela dá o seu melhor. Cara, a quantidade de gente que faz isso é gigante. E aí é super interessante quando você tem uma estrutura como vocês estão começando a montar agora, que é capaz de identificar esses problemas, porque você confronta a narrativa da pessoa com a forma como ela age. E aí começam a se quebrar vários paradigmas. Mas isso é muito comum, muito comum. A quantidade de pessoas que têm uma atitude análoga a essa e tem a coragem de contar uma história de que está fazendo tudo e que a empresa vai crescer, porque eu te garanto, o seu trabalho aqui, quando você tem 15 pessoas numa empresa, cara, é responsável por quase 10% do output daquilo ali. E você pode questionar quem é mais produtivo, quem tem mais alavancagem por causa das ações que toma, mas essa não é a ideia. É tipo assim, é a sua contribuição pro todo. O cara que está em cima de você, que tem alavancagem para gerar mais resultado, ele precisa do teu apoio para liberar o tempo dele. Enfim, é uma cascata. Mas a quantidade de gente que toma essas atitudes e se conta uma história e acha que a empresa vai crescer, eu te garanto, se vocês não fazem o contrário disso, a empresa não vai crescer. É tão simples quanto isso. E o que eu sempre digo assim, cara, a cultura meritocrática funciona da seguinte forma. Para ser reconhecido, para ganhar bônus e ser sócio, aumentar a sociedade, você tem que crescer mais que a empresa, ponto. A empresa cresce 50% ao semestre, você tem que crescer 70%, 80% ao semestre. O seu resultado pessoal. E o resultado pessoal de muita gente não é objetivo, não é o Ferrazani fez 10 vendas, agora fez 15. Não. Cara, Ferrazani, você é exemplo para as pessoas aqui dentro? Não. Eu acho que você é em muitas coisas, cara, pode se orgulhar. Acho que você é em muitas coisas, mas assim, se é essa a nossa cultura, de você tem que engajar as pessoas, ser exemplos demais, você está batendo tua meta? De novo, eu acho que você está em muitos casos, cara, assim, parabéns, mas o ponto é esse, assim, sabe? A gente trabalha aqui não é só por vender mais, gerar mais resultado, ter mais aluno, ter mais lucro. Cara, é pelas pessoas que estão à nossa volta. Se a gente é uma empresa de desenvolvimento pessoal, como é que a gente não vai se desenvolver aqui dentro?
desenvolver um ao outro, ajudar o outro a ser melhor, ou ser melhor você mesmo. Então, isso representa uma parcela muito significativa de quem tá aqui dentro. Então, por exemplo, você imagina, se eu chamo um cara de fora para falar com vocês sobre cultura, defender tanto negócio, uma pessoa fica no Facebook, imagina só o que isso não vai representar no fechamento do semestre. E ainda mais quando a pessoa nem escuta quando eu falo que está no Facebook. Então, gente, assim, sendo direto ao ponto, o que eu queria dizer é que eu falo pra caramba, né? Assim, acho que eu falo muito assim, sobre negócio, sobre cultura. Cara, a gente está tendo agora um evento de 2 horas para, cara, reforçar a cultura do nosso negócio, que é um negócio que orgulha muito a gente, porque foi certamente tudo que nos moveu até aqui. E nesse sentido, assim, cara, eu acho que se eu parar individualmente com cada um de vocês e falar assim, cara, o que move o negócio, quais são as coisas importantes daquela empresa, quais são as suas metas, cara, mas por que você acha que você pode fazer mais? Cara, as pessoas sabem. O negócio que o Rafael fala muito, assim, as pessoas sabem o que é importante, cara. Sabem o que tem que fazer, sabem o que tem que ser feito. Sabe, no fundo elas sabem. Assim, porra, ô Ferrazani, por que as vendas não estão dando certo? Ah, porque eu não tenho lead. E o que você pode fazer para isso? Ah, eu posso cavucar meu LinkedIn, eu posso pedir indicação, eu posso. Você sabe disso. Alguma coisa das que eu falei para a gente conseguir mais lead ou vender mais, foi algum absurdo genial que só o Steve Jobs conseguiria tirar da cartola? Não, né? Foi um negócio tão óbvio que chega a ser absurdo. Chega a ser absurdo. Porque no fundo vocês sabem. Quando vocês percebem que vocês sabiam, vocês falam assim, caralho, por que eu não fiz isso antes? E é porque você está sentado com a bunda na cadeira muito confortável. Faltou uma maçariquinho. Tive uma ideia, inclusive, para as vendas de vocês. Vai lá. Não. Esse é assunto para depois. Mal vacilo, eu critiquei o Silas porque ele tá botando patrocínio no Facebook. Pô, precisava ser agora, Cláudio? Fala aí. Sim. Rafa, como é que ficou a estrutura, o desfecho do teu... Tu não olhou mais pro mercado depois? Tu mergulhou no... Quer que você faça o master? Ó, captação on the spot aqui. Mas não, na verdade, o primeiro ano foi muito difícil. Tinha alguém te apoiando ou tu fez uma coisa de se achar mesmo um Homem-Aranha, um Superman e... Cara, esse mongoloide, ele acorda todo dia, aí ele pega um caderno, tá lá da cama dele, que a gente dorme junto de vez em quando. Aí ele escreve todos os dias as mesmas frases. Quais são as frases? Depois a gente entra nesse assunto. Mas Eu tenho uma grande sacanagem. Mas são frases, tipo assim, pra construir a minha crença. Mas em mim mesmo. Mas, voltando ao teu ponto, o primeiro ano foi muito duro. Muito duro. Eu até me emociono quando eu falo disso. Eu não estava sozinho de maneira nenhuma, meu padrasto estava no negócio, a gente fez tudo que a gente fez junto. Mas foi muito duro. É muito duro você vencer uma inércia dessa. Com tanta negatividade, com tanta gente indo contra, mas é super interessante o que acontece quando as coisas começam a acontecer e quando você começa a cumprir as suas promessas, que é um dos motivos que você deve acreditar nesse cara, porque ele está falando de crescimento, ele está falando disso e está vindo, e vocês viram a empresa sair de 2 pessoas para 15 pessoas, então é super interessante quando começa a acontecer isso, porque uma das primeiras coisas que eu fiz, tipo assim, eu sequei os custos da empresa, tipo assim, não tinha nem papel no banheiro. Óbvio que o higiênico tinha, mas para secar a mão não tinha. Eu falei, bicho, você vai secar a mão na tua camisa. E isso pode parecer irrelevante para uma empresa que vende 3 milhões de reais e que, porra, tava com a dívida, mas tinha um dinheiro em caixa porque não tá pagando ninguém. Então dava para comprar o papel. Mas é muito mais a atitude e a ideia que acaba mapeando e contaminando outras coisas do que cortar o papel em si. Quem está assistindo isso aqui até sabe dessa história do papel. E viveu isso. Mas eu sequei todos os custos, eu abri literalmente todos os gastos da empresa, classifiquei entre não estratégico. O que era não estratégico? Era o que não causava vendas, ponto, não gerava dinheiro, era não estratégico, e que não era fundamental para rodar o negócio, e estratégico. Eu sequei tudo que não era estratégico, botei todo esse dinheiro nos estratégicos, tripliquei a equipe de vendas, tipo assim, no primeiro mês, segundo mês, e reformulei a forma de trabalho.
E aí começou a acontecer, eu renegociei a dívida com todos os fornecedores, processo super interessante para mim na minha carreira, mas até aí eu não estava tão certo do que eu queria. Eu estava fazendo as coisas e estava super interessante, que na hora que você tem um propósito muito... Quando você está crescendo assim, é até mais difícil você ter um propósito do que você tentar salvar a sua vida. Quando você está tentando salvar a sua vida, o propósito é muito claro. Tipo assim, é chegar no mês seguinte, é chegar no próximo mês, é cortar custo aqui, economizar ali. Então é muito engajante, porque você tem uma visão muito clara. Quando você precisa crescer, é uma coisa mais abstrata, é mais difícil. Então era super engajante. Na hora que a gente salvou a empresa, que foi 1 ano e meio depois, a gente pagou o principal todo, os juros todo, e tipo assim, uau, livre, eu pensei em sair. Mas eu pensei em sair até para abrir outros negócios meus, para fazer outras coisas, não pensei em voltar para o mercado de maneira nenhuma, não. Pensei até em voltar para fazer um mestrado em ciência da computação, eu gosto de programar, eu programo algumas coisas, e trabalhar com esse meio, tipo assim, eu ventilei tudo. Mas aí as coisas começaram a acontecer de novo e eu ganhei mais um senso de propósito e desde 2 anos e meio pra cá, tipo assim, nunca mais passou pela minha cabeça sair do negócio. Eu tô olhando aquilo ali como eu não olho a Lince como uma empresa hoje em dia que tem uma agência de marketing, uma agência de consultoria de segurança, saúde e meio ambiente e uma empresa de instrumentação. Eu não olho ela dessa forma. Eu olho, tipo assim, quais são as competências que essa galera tem e como eu posso usar isso aqui para criar negócios e para fazer coisas novas. Então, tipo, aquilo ali é meio que uma incubadora das minhas ideias. É assim que eu enxergo aquela porra. O Master aí, cara, o projeto que a gente tá apresentando, caralho, eu posso botar e cortar. A gente tem tá, bipa. Então, esse projeto é um projeto, cara, genuinamente criado pelos skills que eu desenvolvi lá atrás, e é muito isso, assim, aqui dentro eu quero sempre expor, o Silas é o que eu acho que ele tem de melhor, o Diego é o que eu acho que ele tem de melhor, o Claudinho é o que eu acho que ele tem de melhor. O que a gente sempre falava, né, Claudinho? As pessoas aqui têm que trabalhar pra caralho de novo. Com o que gostam. Era essa Mas só trabalha pra caralho porque gosta, né, Claudinho? Claudinho, cara, pega 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar todo dia. Caralho, que pedrada. Nikit? Perto de Maricá. E não é de bike, Uau. não faz. Depois de Nikit. E trabalhar pra caralho é óbvio que é uma máxima, mas, o que a gente sempre busca fazer é, na busca do senso de propósito, permitir que as pessoas se encaixem no negócio como se fosse água na forma de gelo. Sim. Que você vai se encontrando dentro do negócio, fazendo, cara, o que você acha legal, o que você acha divertido, que você vai fazer melhor, porque você se identificou. Então, isso pra mim, cara, é chave, assim, Sim. É segredo pra manter uma equipe, pra poder falar com a pessoa numa batida legal, sabe? Você sentar e falar, cara, assim, se a pessoa tá fazendo o que ela gosta, fica muito mais fácil rever os processos, né? Que ela vai gostar de rever os processos, ela vai gostar de entender que é onde ela errou e pra poder ser melhor. Sim. Eu acho que isso marca muito a nossa execução aqui. Sim, e até juntando 2 coisas que estavam no discurso do Gentil agora, que é colocar as pessoas para fazer o que elas gostam e aí o Claudinho falou trabalhar pra caralho, trabalhar pra caralho, trabalhar pra caralho. É super interessante você olhando e coisas que não estavam tão claras quando a gente começou a jornada, você olhar o desenrolo das atitudes das pessoas. Cara, a gente está trazendo a empresa de 3 milhões de reais para 20 milhões de reais em vendas esse ano. É um crescimento muito grande para uma empresa tradicional. Cara, tem gente que não participou em 1 centavo disso. Ganhou o dissídio. E elas estão ouvindo e elas sabem que é verdade. Ganharam o dissídio. Nos 3 anos que viraram, nos 4 anos que viraram. Dissídio. E teve gente que... E aí um case super interessante do Matheus, ele era pedreiro na empresa. Pedreiro. Ele levantava a parede, ajudava a construção de alguns equipamentos mecânicos. E aí, mas tipo assim, mas ele estava lá, era de 8 às 5, a carteira assinada dele, ele chegava antes, perguntava se tinha alguma coisa para fazer, ficava depois, pedia para aprender um negócio ali. E aí a gente, sem grana, pagou um curso de técnica em eletrônica para ele. Ele começou a fazer o curso, pegou um estágio no departamento técnico. Cara, comeu o departamento técnico, tipo assim, aprendia tudo, envolvido em tudo, passava o tempo, acabava o expediente, ele não tinha nada para fazer, ele ia para vendas, aprendeu, olhar o cara vendendo, deu 1 ano e meio, ele foi para vendas internas, e aí arrebentou em vendas internas. O cara é uma lenda dentro da empresa, de produtividade, de entrega,
E agora está numa das funções mais nobres dentro da empresa, que é, até ele existir, só tinha sido ocupada por engenheiros sêniores. O moleque tem 23 anos e é um técnico. Tipo assim, o cara passou de um salário mínimo para ganhar, no agregado, junto com o bônus, 10 vezes isso. E aí? E teve gente lá que estava ganhando R$2.000 e continua ganhando R$2.000. Então, é super interessante o lado do propósito, da entrega, e eu não tenho tão pra mim e tão claro na minha mente quais são os valores dele. Mas eu te garanto, com certeza ele faz o que gosta. Não, e é isso, né, cara? Assim, é uma sucessão de escolhas repetidas. Sim. Eu tenho que todo dia escolher, cara, me desafiar. Isso é fudido, cara. É o que você faz no trabalho, é o que você faz no esporte. Sim. E é o que, cara, eu tento fazer aqui e tento estimular todo mundo a fazer. Sim. Com relação conformados. ao que gosta, cara, tipo, acho que a gente passou, eu, o Felipe e a Dani lá no início, uma atividade muito bacana, assim. Quando a gente começou, ele deixou a gente ir um mês indo pra onde a gente queria, e aí ele ia identificando o que a gente gostava. Que irado. E aí ele via, pô, a gente vai pra aquilo que a gente gosta mesmo, assim, a afinidade, não adianta. E aí depois disso ele via, aí beleza, aí deu um mês e falou, cara, vamos conversar agora, pô, você foi mais pra esse lado, esse aqui que você gosta, então foca mais nisso, e ela fica mais nisso, e isso foi muito bacana pra gente se Roubei. entendeu? Roubei essa. Sabe o que era isso? Roubei essa. Sabe o que era isso? Eu vou usar isso amanhã. Fazer um paralelo com a minha entrada na XP que, Roubei. Você vai entender por quê. Quando eu comecei na área de gestão de afiliados, eu não sabia o que era um agente autônomo, eu não sabia o que era. Assim, podia ser um animal, ou um papel... Mas ninguém sabia. Era... Ok, mas eu trabalhava lá dentro, né, cara? Pelo menos um pouco de dignidade eu tinha que ter. E aí, cara, meu primeiro dia, eu conto sempre para as palestras, assim, meu primeiro dia foi lendo a legislação. Falei, cara, só não posso ser preso. E aí, cara, assim, beleza, eu entendi o que era no papel agente autônomo. Falei assim, cara, agora beleza, o meu papel meu trabalho é contribuir positivamente para o desenvolvimento estratégico do escritório de agente autônomo. Eu tenho que entender o que faz a diferença na estratégia do cara. Só que, cara, o meu chefe na época não era um cara muito privilegiado intelectualmente e, cara, não tinha muito a me acrescentar. E aí, cara, assim, eu, na linha do que eu fiz com os garotos, e eu vou explicar como é que essas histórias são muito semelhantes, aí eu comecei a ir para as reuniões, eu levava um papel em branco, falando que eu tinha um formulário para preencher. Só que não tinha porra nenhuma. Era um papel em branco, de fato, que eu levava para anotar. Tudo que o cara falava, eu só anotava. E aí, como é que você faz? Como é que você capta cliente? Como é que está a captação, a geração de receita? Quantas pessoas você tem? O cara não sei o quê. Ótimo, então eu volto daqui a um tempo com um plano para você. Eu não sabia porra nenhuma. Ficava ignorando o cara até aprender alguma coisa. Eu fiz isso várias vezes. Comecei nos escritórios maiores, que eram caras que eram mais de referência e tal, não sei o quê. Até que eu, cara, eu tenho uma cartilha. Aí comecei a voltar nos caras. Pô, não, acho que você podia testar isso aqui, o fulano ele faz daquele jeito e tal, não sei o quê. Fui roubando inteligência. Como é que isso, se parece com o que o Claudinho falou? Pela primeira vez eu tinha uma experiência de gerir, pessoas muito novas, eu, também sou razoavelmente novo. Num negócio que era meu, que nem eu sabia pra onde ia, e eu tinha que liderar os caras pra algum caminho. Cara, assim, eu não sabia o que fazer, velho. Aí eu falei, cara, faz o seguinte, vê o que tu gosta de fazer, e, cara, depois a gente resolve como é que vai ser mesmo. Mas é isso, assim, cara, é experimentação. Perfeito. É isso, acho que funcionou super bem, o resultado foi super positivo. Uso isso hoje em dia, tento deixar as pessoas se comportarem de forma natural, até que elas... É óbvio que hoje eu tento delimitar um quadradinho, né? Tipo assim, brinca nessa jaulinha aqui, mas, depois você biscoa a barra e você tá lambendo. Mas é muito isso, assim, eu tenho que deixar as pessoas ao natural buscarem o que mais se interessa. Eu acho que isso é muito poderoso, sabe, assim, porque eventualmente encontrando a barra que mais te atrai, cara, você vai ilustrar aquela barra e depois você vai procurar em outra jaula uma parada mais maneira pra fazer. E, cara, assim, e o que eu mais quero aqui é ver gente interessada em contribuir pro negócio de forma transversal. Assim, tô fazendo um negócio de venda igual o Claudinho faz pra caralho. O Claudinho é mesmo um exemplo pra muita coisa, cara. Igual o Claudinho faz pra caralho, tá lá fazendo e-mail, do nada levanta, por que Wall Street Experience não pode ser um produto?
Assim, o cara tá incomodado com essa porra, ele tá incomodado com o Wall Street Experience tá dando prejuízo de 20 mil reais. Tá incomodado. Ele pegou aquela porra, tava coçando o cu dele e, cara, opa, caralho, pode ser um produto. E é um produto, né? Então, assim, impactar o negócio de forma transversal, sair da caixinha, cara. Pensei nisso agora, eu não sabia que vocês vendiam. É fundamental. É óbvio que não pode, cara, gerar improdutividade, se você ficar o tempo todo mirabolando ideias mil, porque, cara, defendo isso muito também, cara, esse troço de ficar fazendo brainstorming toda hora, sentar pra discutir os caralhos da filosofia grega, do caralho disso aí. Totalmente inútil. Porra, totalmente inútil. Sim. Totalmente inútil, assim. Com o nível de maturidade que, pô, Claudinho, Ferrazanes e Sérgio, João, que chegou há menos tempo, até o Canosa, cara, e o Pedro, acho que já tem boa propriedade para entender depois de ter ido a alguns eventos, vocês tiveram a experiência de participar de palestras em que eu contei a história da empresa. Cara, eu tenho certeza que vocês sabem como é que a banda toca aqui, qual é a cultura, para onde a gente vai. E, cara, eu vejo o Pedro, cara, dando pitaco, falando assim, cara, por que você não faz isso aqui? Testa esse negócio nesse link aqui. Cara, isso é do caralho, brother. Pode parecer pequeno, eu posso nunca ter parado para dizer isso para você, mas, cara, isso é do caralho. Continua. Mas continua isso na porra do vídeo. Mas, cara, continua fazendo. A gente valoriza. É legal, mostra interesse, mas você está querendo ajudar. Mais do que, pô, captando imagem, editando imagem, entregando um produto final maravilhoso que você já entrega. Parabéns por isso. Mas, impactar o negócio de forma transversal traz outra mensagem, entendeu? Traz outro significado do trabalho de vocês, assim. Como eu escrevi no LinkedIn ontem, eu acho, assim, de forma muito prática, todo mundo fala esse negócio de cabeça de dono. O cara tem que se comportar como dono porque ele cuida do carro melhor que não sei o quê. Desculpa, Carlos, pô, se um dia você vir esse vídeo, cara, pô. Vai ver, eu vou segmentar, eu vou segmentar... Não concordo com esse lance de você só sair da zona de conforto, só pra me explicar. Só não concordo com esse negócio de você sair da zona de conforto só quando os outros querem. E o que eu acabei de falar? O negócio do carro. O negócio do carro. Assim, cabeça de dono pra mim é muito menos filosófico que isso. É você exercitar mentalmente, assim como o Rafael faz vários exercícios mentais, eu aprendi muito a fazer isso com ele. Você exercitar o que é importante, cara. O músculo mais treinável do corpo é o cérebro, graças a Deus. É o músculo mais treinável do corpo, ironicamente falando e jocosamente falando, mas e sobre isso eu acho o seguinte, cara, eu acho que eu tenho, talvez uma das coisas que eu faça melhor seja tomar decisões rápidas, micro decisões sobre, cara, investe aqui, faz ali, vai pra não sei o que, vende, né? E isso só acontece, não é porque eu sou mais inteligente que ninguém, não é porque eu estudei MBA em Harvard, não é porque eu fiz a melhor faculdade do mundo, não. É porque eu basicamente exercitei mais vezes o PNL da empresa. E o PNL da empresa, no modelo mental de um empreendedor, que não é um empresário, que, cara, eu quero fazer um projeto, aí eu vou ver com o meu diretor de custo se tem orçamento, eu vou ver com o meu diretor de tecnologia se a equipe está disponível, eu vou ver com o meu diretor comercial se a equipe de vendas consegue priorizar. Cara, não, tipo assim, você é o seu diretor de custo, você é o seu diretor de orçamento, você é o seu diretor de tecnologia e comercial, cara. E aí, nesse exercício mental constante de, cara, de equilibrar os pesos e as medidas e as coisas que são importantes, nesse sentido, você pensar assim, cara, se eu fizer um copo roxo para minha empresa escrito, se não tiver abadoada nem me chama, com a logo do outro lado e o negocinho do Facebook, cara, como é que esse troço aqui impacta em custo, em branding, com o meu cliente, com os meus sócios, com os meus investidores, com a receita da empresa, com o lucro, com o crescimento? Cada microação, cara, tava falando com a Pri, sei lá, 2 dias atrás, falou assim, cara, ela trabalha com criação e produção de conteúdo específico. Falou assim, pô, Pri, o seu trabalho, cara, é escolher palavra por palavra, assim, não é escrever um texto, é escolher palavras, as palavras todas têm que ter um motivo para estar onde elas estão, da forma como elas estão. Então, assim, é esse nível de cuidado que cada um tem que ter na produção de vídeo, na produção de texto, na execução dos nossos processos automatizados de RDs, cara, que vai fazer a gente chegar a algum lugar. E esse exercício mental, cara, assim, não façam nada à toa, cara. Não façam nada à toa. Sabe, assim, se tem um projeto, você tem que enfiar mais dinheiro no Facebook e alguém tem alguma pergunta aí, tipo assim, não, por que não faz uma palestra? Ou por que não usa esse dinheiro para pegar Uber e ir na casa dos clientes? Ou por que não usa essa porra para mandar um brinde para casa dos caras? Pô, se questionem, sabe? Pensem, critiquem. E aí, até dentro desse moto aí que o Gentil está colocando, que é muito de tomada de decisão, né, que é escolher o que fazer,
eu tenho uma filosofia muito clara sobre isso. E ele acabou de falar, para todo mundo dar o seu pitaco. Por que não fala que pega o Uber? Por que não fala que faz uma palestra? E isso é super interessante e super importante. Agora, tem uma hora de ser feito, acima de tudo. E em segundo lugar, é uma coisa que eu prego 100%. Quando você tem fatos, vão com os fatos. Então, se você tem evidências de que o Facebook vai gerar, se você tem evidências que a palestra gera 7 leads por palestra, então, tipo, sempre vá com os fatos. Mas quando você tem opiniões, tem um conceito que eu não abro mão, que é o conceito de credibilidade naquele assunto. Isso que o gente está falando de ele saber estressar o PNL no cheiro, isso é credibilidade no assunto. Então, na hora que você tem opiniões, isso é uma coisa que eu bato muito, você tem que dar mais peso para a opinião do cara que é o especialista naquela merda. Então, por exemplo, se tem alguém aqui que é o especialista de marketing, tipo, a opinião dele tem que ter um maior peso do que o cara que é o estagiário de vídeo. Mas o estagiário de vídeo tem um input dele. Mas no teu modelo decisório, na hora que não houver fatos, forem opiniões, cara, é super importante você deixar um maior peso com a pessoa que tem a credibilidade naquele assunto. Isso não é fácil, cara. Pega o meu exemplo com o vídeo, por exemplo. O Canosa é o cara que tem mais credibilidade para falar de vídeo aqui. E ele sugere um modelo operacional para gravação que eu não concordo, que não se adapta à minha rotina. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Elaborar roteiro, fazer, cara, um script, o caralho, não sei o quê. Cara, eu simplesmente assim, eu gostaria de poder apostar na minha... O cara tá me filmando pra poder me cobrar depois, olha que filho da puta. Peguei aqui no fogo agora. Aproveita que ele tá romântico. Então assim, eu tenho que me cobrar para me adaptar a uma realidade, porque a credibilidade está do lado dele. E os fatos também, diga-se de passagem, que foi o cara que gravou mais vídeo. Ele também está filmando, gente. E esse debate é super interessante, e lá na empresa a gente teve um debate muito parecido, porque eu acho que toda pessoa que trabalha com conteúdo audiovisual tem essa mentalidade, é da escola, é da maneira como você aprende, é da maneira como todo mundo faz. E que dá certo há anos, mas é um debate super interessante. E mais uma vez, eu acho que é fundamental sempre ir com os fatos. E, por exemplo, lá na empresa, e aí eu não estou falando que é o certo, que é o errado, o que vai dizer isso são os resultados, sempre. Mas a gente não faz roteiro, a gente não faz script, a gente não faz porra nenhuma. Tipo, sim, mas mais uma vez, não, o modelo certo é o modelo certo. Talvez para o mercado de vocês precise disso, porque talvez seja essa a pegada, tudo um pouco mais bem produzido. No meu, eu estou competindo com gente cega. Assim, ninguém faz o que a gente faz. Então, ninguém faz o que a gente faz, essa produção massiva de conteúdo para segurança do trabalho, para instrumentação. Tipo, é totalmente um modelo de 50 anos atrás. Ninguém tem nada na internet. Então, a gente está criando um modelo, a gente está competindo com o cego. Então, mas mais uma vez, a gente não faz nada, dá certo, mas a gente não faz. Mas é um debate que sempre tem que ser estressado. E à medida que É flexível também, né, cara? Tem gente que precisa de mais roteiro, outras pessoas precisam de menos. Perfeito. Tomara que eu tenha algum DNA da minha irmã pra apresentar. Uau, esse aí é dos bons. Mas, mais uma vez, não tem modelo certo, são os fatos que vão dizer. Quando você está começando, você vai com a credibilidade, mas você tem que ajustar para os fatos. E aí é sempre um peso, e aí é a minha opinião do que eu vi dando certo ou dando errado nessa curta trajetória. Mas ó, eu tendo a ser muito centralizador, assim. Por estar mais tempo no negócio, eu confio também muito no meu taco e até no meu processo de coaching, eu endureci muito esse lado comigo mesmo, assim, de dar mais espaço para as pessoas, mesmo que eu acredite que estejam erradas, de deixar elas seguirem e sentirem gostinho de merda na boca e depois a gente resolve. Se tiver reunião 1h da tarde, que o assunto foi só esse. Se tiver tempo, né? Às vezes não tem tempo, não preciso não, cara. É porque assim, se for tomar risco você ou eu, deixa que eu tomo, porque, cara, costas largas, assim, deixa que o risco fica comigo, não fica contigo. E, cara, eu tenho problema nenhum de errar. As pessoas às vezes se machucam mais do que eu, então eu acabo às vezes tomando uma postura de não, vamos na minha, muito mais por causa disso, quando chega uma situação de impasse, assim, pô, e isso é aprendizado constante, tá, gente? Pode ser que daqui a 6 meses a gente faça um papo igual e eu diga que não, isso não funciona, o que funciona é, sei lá, bater para o ímpar. Sim. Então,
Então eu acho que assim, dar espaço para as pessoas criarem, arriscarem, cara, porque se você vende, se você prega que você é pró-risco, que você toma risco, que você, cara, quer inovação e etc. E você não dá espaço para... Não dá espaço, e eu fiz muito isso, e cara, tento cada vez mais me policiar para melhorar, eu preciso dar espaço também, cara. Preciso ouvir mais, preciso saber... Sim, mas eu vou te falar uma outra filosofia minha. Liberdade só é positivo, e a gente no nosso deck, depois se a gente quiser passar para vocês, não tem nada a ver com esse material, é outra coisa, material mais velho, mas a gente fala de uma cultura de comprometimento e liberdade, que pessoas comprometidas, e comprometimento é alguém que se autorresponsabiliza, que é dedicado, que busca excelência, quando você dá liberdade para essa pessoa, ela thrive, ela explode, ela sobe. Então, mas o oposto é necessário e muito necessário, que é o controle, que o Gentil falou ali, quando você não tem a pessoa certa no lugar certo. E eu acho que isso passa muito pelo o crescimento de uma empresa, que várias vezes você não vai ter a pessoa certa no lugar certo. E aí você precisa exercer controle. A liberdade é prejudicial nesse cenário. Agora, o Gentil estressou um negócio super interessante, e aí foi o meu aprendizado sobre essa coisa de mais roteirizado, menos roteirizado, é que eu atualmente, eu não tenho menor problema de mudar de opinião, eu mudo de opinião a cada 2 meses, nas coisas que são mais triviais. Eu aprendi e acredito hoje em dia que qualidade é subjetivo. Antes que alguém me xingue aqui, o que eu quero dizer com isso? Tipo assim, na hora que você cria uma arte e um copy para rodar um Facebook Ad, e você fala, pô, essa arte tá ao máximo. Tipo assim, quem é você para dizer que é essa arte que mais converte? Quem é você para dizer que o vídeo que demorou 18 horas para ser produzido converte mais que um vídeo que demorou 1 hora para ser produzido? Só a hora que você rodar que você vai ver. Então, dado que eu entendi que qualidade é subjetivo, eu parei de julgar o que estava sendo feito e eu exigi mais volume para captar os dados. E aí eu comecei a aprender o que convertia, não pela minha experiência subjetiva e pelo que eu achava que era bacana, mas pelo que os dados me mostravam que dava certo. E, cara, e várias vezes as concepções iniciais estavam certas. E o copy que eu achava que era bom, é bom de fato. Mas eu aprendi coisas que eu nunca ia pensar na minha vida, porque eu fui no volume e testei as hipóteses. E aí é um pouco da minha teoria de conteúdo hoje em dia, é volume para captar dados, para aprender o que dá certo ou não. Porque a minha opinião subjetiva não vale porra nenhuma contra os dados. Volume, teste, aprendizado e inteligência. Volume, teste, aprendizado e inteligência. E com relação a isso, Rafa, tipo, aquele vídeo lá de não se conformar com as coisas, pô, assim, acho irado aquele vídeo. Assim, cara, a gente sempre tá tentando inovar e sempre vendo uma coisa pra fazer certo, assim, sempre tá inconformável. Pô, foi que nem o RD lá, cara, tava puto que a gente não tava usando, cara, vou botar sempre pra rodar. E é exatamente assim, tipo, botar pra rodar, deixar rodando, ver o que vai aprender. Aprender coisa Sim. nova. Cara, esse negócio de zona de conforto, você usar calcinha, aí, mais uma vez, não julgo, entendeu? Quem sou eu pra julgar as preferências das pessoas? Mas isso é super interessante, até porque, cara, você só pode planejar até um certo ponto. Você começa a aprender de fato na hora que você mete a mão na massa e você começa a ter os resultados. E vocês que estão navegando aí, indo forte em marketing digital agora, o Claudinho falou do RD, o Silas está fazendo o ManyChat, que é uma automação de chatbot para o chat do Facebook, e vocês estão rodando Facebook Ads. Cara, eu converso com muita gente da minha indústria, muita gente, que diz que Facebook Ads não funciona. Muita gente. E o cara... Eu mesmo não sou um grande fã. E eu dou a minha segmentação pro cara, eu falo, cara, segmenta para isso aqui. E o cara vai e não funciona, e eu tô vendendo milhões na outra ponta. Tipo assim, como? Cara, o criativo é tudo. Tipo assim, as palavras que você põe no copy da publicidade, junto da foto, é o que decide se o bagulho converte ou não converte. E aí as pessoas põem a culpa na ferramenta quando é o criativo que não tá dando certo. E aí você só consegue encontrar o criativo que dá certo se você fizer 500 criativos. Então, eu fui pelo volume porque hoje em dia você tem os recursos dos dados. Antigamente, você precisava contar com a experiência das pessoas. E você contratar um cara por 60 mil reais, porque o cara já viveu tudo e tem essa experiência acumulada, era a melhor opção. Mas eu, hoje em dia, acho que a melhor opção é você testar a porra toda e deixar o mercado te dizer o que funciona. Porque o mercado está sempre certo.
Sim. Fazer um monte, vai ter É isso. É muito isso. E tem mais. E ainda tem um outro ponto que é um pouco holístico. Tem outro ponto que é um pouco holístico, que é a forma que a internet funciona. Eu gosto de volume porque a maioria das variáveis que fazem um negócio explodir na internet estão fora do teu controle. Porra, é essa? Estão fora do seu controle. Tipo assim, você pode fazer o post perfeito, o copy perfeito, o vídeo, o CTA perfeito. E você postou na hora errada. E aquela pessoa que precisava ver e que ia te gerar 100 mil reais, não viu. Então, cara, o volume é muito importante. E você vê, cara, a gente posta 1 milhão de coisas através das plataformas todas, porque eu acredito que volume na internet é importante. Hoje em dia você tem muito ruído. É claro que a qualidade é importante. Se você postar volume com qualidade, você venceu. Mas agora, o volume também é importante, porque você pode gastar horas fazendo o vídeo, horas fazendo a imagem no InDesign, Photoshop, o que quer que você use, horas escrevendo texto. Você posta e por algum motivo o algoritmo não te indexa e você se fudeu. Então, a minha visão de conteúdo hoje em dia passa um pouco por volume por esse motivo. Quantos conteúdos você posta por dia? Cara, nas marcas, a gente tenta postar por semana o calendário. A gente tem 70% do esforço braçal, do HH das pessoas para Lince Rádio, 30% para Lince, lá na área de marketing. A gente posta 2 textos de 3.000 palavras por semana na Lince Rádio e 2 de 1.000. E na Lince é um texto de 3.000 e um texto de 3.000 por semana e 2 de 1.000. Conteúdos no Instagram, a gente posta 3 por dia em cada uma delas e é pouco. A gente não tem braço para fazer mais que isso. Perguntou, agora toma. A gente não tem braço para fazer mais que isso. E tudo que a gente... E aí tem a parte engraçada. Vou dar um exemplo. Cada blog post, ele gera um call to action para o Stories, um call to action para o feed do Instagram, que é o mesmo do Facebook. Ele gera... E aí tudo isso é distribuído na estratégia 333, que você posta o conteúdo 3 vezes, em 3 horários diferentes, com 3 copies diferentes. Então é um volume bizarro. E aí a cada mês a gente para analisar qual foi o melhor horário e qual foi o que converteu mais. Mas acima de tudo, o volume. É pelo volume. É você reconhecer que a internet indexa as coisas de uma maneira muito randômica que está fora do seu controle. E aí a melhor maneira de você maximizar a sua exposição é estando o tempo todo. Ainda mais agora que o Facebook fudeu com o orgânico. Se você quiser meter dinheiro por trás de ads e fazer uma coisa mais pensada, maravilha, você vai ganhar a exposição perfeita. E para a sua segmentação e o tempo todo, mas você vai gastar dinheiro para isso. Mas principalmente para você maximizar o seu orgânico, a gente produz muito conteúdo e nessa estratégia 333, que a gente ainda aposta 9 vezes a parada. Vocês podem chegar num momento que você poste menos e já sabendo exatamente o que funciona? Eu não vejo isso chegando. Até porque o algoritmo muda, né? As preferências das pessoas também, o comportamento do consumidor. Assim, pode haver mesmo uma força, uma tendência de redução de ritmo uma vez que você... Sim. Até porque o algoritmo pode começar a ver como uma que coisa você... ruim. Sim, perfeito. Mas é isso, cara. Porra, foi do caralho. Foi do caralho. No dia que a gente for gravar o podcast, fazer um esquema desse lá também. Mas é isso, gente. Obrigadão por ouvir Essa troca é muito gostosa, de verdade, eu me amarro. Diferente de muita gente, e eu não sei, quem é que já viu algum conteúdo meu, de marca pessoal aqui? Sei lá. Vídeo que eu passei aqui pra vocês. Legal, post no LinkedIn, post no Instagram, post na porra toda, 1 milhão de posts. Já viu? No negócio de qualidade, o vídeo mais visto é o vídeo mais trash que a gente gravou. Dentro do túnel, um áudio horrível, é o vídeo mais visto. Sim. Porque o conteúdo era bom.
e o horário ajudou, a pessoa certa compartilhou, enfim, é tudo fora do seu controle, tá ligado? E você ter essa humildade de reconhecer que você controla muito menos do que você acha que controla, te coloca no mindset certo para executar. A troca é muito gostosa. Quem já viu alguma coisa minha de Instagram, cara, eu posto muita coisa no LinkedIn, muita coisa no Facebook. E diferente da maioria das pessoas que têm uma presença tão forte assim, eu comecei tem um mês e pouco, eu não quero vender nada. Nada. Isso não é um funil inbound para te vender um curso de coaching meu. Tipo, eu não tenho um produto de consultoria, não faço isso. Não vendo palestra. Zero. Tipo, é literalmente para ter essa troca. E você pode ver, e eu vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu ver esse comentário hoje. Oi? Escrevi. Cara, aqui. O Silas vai ser meu porta-voz. Essa mulher me mandou um direct ontem. Porra, no internet connection. Ah, tá no airplane mode. A mulher mandou um direct ontem, 9h30 da noite, acabou de chegar e tava morto. E ela puxou um tema, tipo assim, eu fiz um story ontem no escritório e ela mandou, porra, não tem mulher aí não? E aí, tipo assim, não foi assim que ela falou, mas, pô, precisa de mais, super legal a história, mas precisa de mais mulheres. Aí mandou um argumento muito bem feito. 9h da noite. Cara, pô, que tá cheio da primeira coisa? Pouquíssimas mulheres. Quanta conversa tem aqui? Mas é porque ela é gatinha. Cara, tipo assim, outra situação que eu veria só se a mulher fosse no lugar. Vamos abrir. Texto gigantesco. Lalarauama. O que parece? Lalau. Tipo, cara, é só pela troca. E isso é muito diferente. Eu só faço isso porque eu quero trocar com as pessoas que ou estão 3 anos atrás de mim, ou estão 3 anos na minha frente, ou estão no mesmo momento. É só pela troca. Só. Eu não tenho um time que responde as minhas paradas. Eu faço questão porque o único motivo que eu tô fazendo essa porra é pela troca. Então esse momento aqui é super especial pra mim. De verdade.